Bem-vindos a mais uma videoaula, nossa videoaula de número 17. Nós vamos abordar a continuação aí sobre o filo Annelida e nessa aula abordaremos sobre as outras duas classes, Oligochaeta e Hirudinea. Então, inicialmente, vamos falar aí sobre a classe Oligochaeta, que nós temos como principal representante as minhocas, né? Como vocês podem observar nessas figuras. São animais bem diversos. E as principais características, né, que englobam aí, esta classe, em torno aí de 3.000 espécies, um grupo menor que a classe Polychaeta, que apresentava 10.000 espécies, né? Essa classe apresenta em torno de 3.000 espécies. A maioria desses indivíduos são encontrados em água doce ou ambiente terrestre e também há espécies, apesar de poucas, né? Algumas espécies podem estar presentes aí no ambiente marinho e alguns indivíduos podem ser até parasitas. A maioria apresenta cerdas, né? O seu nome Oligochaeta, ele significa poucas cerdas. Então, diferente de Polychaeta, onde os indivíduos, né, apresentam muitas cerdas, né? Poly significa muitos, né? Chaeta, cerdas. Organismos que apresentam uma grande quantidade de cerdas, Oligochaeta, já são organismos que apresentam poucas cerdas. E essas cerdas, elas estarão relacionadas principalmente aí no auxílio da locomoção desses indivíduos, tanto em ambiente aquático quanto ambiente terrestre, ou mesmo durante o ato escavador desses indivíduos, quando eles vão escavar as galerias, né? Para ficar aí no subsolo, essas cerdas vão auxiliar para que eles não deslizem. Eles podem chegar até 4 metros, né? E diferente de poliquetos, onde eles apresentavam essa estrutura chamada de parapódios, que elas lembram pezinhos no indivíduo, né, de uma maneira grosseira de se dizer, os oligochaetas eles não apresentam essa estrutura chamada de parapódio. E eles apresentam capacidade de regeneração, né? Ou se esse indivíduo for segmentado, eles conseguem se regenerar a parte faltante. Aqui nós temos, para vocês terem uma ideia de como é a formação do corpo deste indivíduo, né? Eles apresentam, em cada um desses segmentos do corpo, eles apresentam as cerdas, né? E podem apresentar uma estrutura chamada de clitelo, que vai estar relacionada com a reprodução desses indivíduos, que eu vou mencionar mais à frente para vocês. Tem um fato curioso e muito interessante, Aristóteles, ele já conhecia esses organismos e chamava eles de intestinos dos solos, né? Referia-se às minhocas como intestino do solo, fazendo referência aí ao ato escavador desse indivíduo, né? Que muitos séculos depois, Darwin ele mostrou aí a importância desses organismos em arejar o solo e também na fertilização, né? E outro fato curioso que Darwin observou que em 24 horas esse indivíduo é capaz de ingerir uma quantidade de solo proporcional ao seu peso, assim, a mesma quantidade de solo em peso do animal. Com relação à nutrição, a maioria aí é saprófaga, né? Voltando aí na sua importância, principalmente em fertilização do solo, no caso das minhocas. Então, eles se alimentam de matéria em decomposição. E eles apresentam aí o trato digestivo completo, né? Que vai da boca até o ânus, né? Então, eles apresentam estrutura chamada esôfago, o papo, que vai estar relacionado com o armazenamento, né? A moela, que está relacionado à quebra das partículas, né, dos grãos em partículas menores, e o intestino, né, onde será realizada a digestão e absorção desse alimento. Também eles podem secretar enzimas digestivas que estarão relacionadas com a quebra dos alimentos. Lembrando aí, né, a moela tem uma função de uma quebra mecânica e as enzimas a quebra dos alimentos de forma química. Com relação à circulação e à respiração desses animais, né, eles apresentam um duplo transporte, o que quer dizer que
eles apresentam tanto o sistema circulatório, pode estar aí envolvido nas trocas, né, de gases, nas excretas, quanto a cavidade celomática, ela também ela tem a sua importância e pode auxiliar nesses processos, né? Então, o sistema circulatório desses indivíduos, ele é fechado, o que significa que o sangue circula dentro dos vasos, e a gente pode observar o vaso dorsal aqui na porção superior, ao longo de todo o corpo do indivíduo, desse animal. Aqui nós apresentamos apenas uma parte desse animal, metade dele. Então aqui são os segmentos, né, composto por segmentos, e aqui nós podemos observar o vaso dorsal. Então o sangue, ele vai circular nesse vaso dorsal, ele vai ser bombeado por esse vaso dorsal. É como se fosse um coração, né, fazendo uma analogia aí, um coração. E ele vai chegar nesses arcos aórticos, são em torno de 5 pares de arcos aórticos, que o sangue, esse arco aórtico, ele tem a importância de manter a pressão, né, desse sangue, para chegar aqui no vaso ventral, né? O vaso ventral, ele também está presente ao longo de todo o corpo do indivíduo, e a sua importância é que ele exerce um papel como se fosse uma aorta no indivíduo, né? Esse vaso ventral, ele vai levar o sangue para os órgãos, né? Apresentam várias ramificações desse vaso, levando aí o sangue para outros órgãos, né? Para, por exemplo, os nefrídeos, o intestino. E eles também podem apresentar o pigmento que nós chamamos de hemoglobina, né? Alguns apresentam até outros tipos de pigmento, mas é comum. A excreção desses organismos, elas são realizadas por metanefrídeos, né? Como que funciona a excreção? Então, ao longo de todo o corpo do animal, eles vão apresentar pares de nefrídeos que vão auxiliar aí no processo de excreção. Então, vocês observarem aqui o corpo do indivíduo, os segmentos, né? E os nefrídeos em pares ao longo de da maior parte dos segmentos, né? Isso que chamamos de metamerismo, que é a repetição dos órgãos ao longo desses segmentos, né? Então, dando um zoom nesses nefrídeos, a gente observa essa estrutura aqui, essa bolinha aqui, né? Então, o que acontece? As substâncias a serem excretadas, que estão presentes na cavidade celomática, elas vão entrar por esse buraquinho aqui, esse orifício ciliado, que nós chamamos de nefróstoma. Então, essas substâncias a serem excretadas vão entrar por esse nefróstoma e vão passar por esse túbulo nefridial. E esse túbulo nefridial, ele é todo irrigado por capilares, né? Ele apresentam capilares oriundos aí dos vasos, né? do vaso ventral. Então, esses capilares ramificados ao longo desse túbulo nefridial, o material a ser excretado, ele vai entrar nesse túbulo nefridial através desses capilares e vai juntar junto com o material a ser excretado que já veio da cavidade celomática. E eles vão continuar percorrendo, vão passar por uma estrutura semelhante a uma bexiga e vão sair por esse porozinho aqui chamado nefridioporo, que é uma estrutura, é um orifício, né, que é por onde vai sair a excreta desse animal, onde será excretado. Os organismos aquáticos, eles excretam amônia, lembrando que a amônia ela é mais concentrada, então sempre relacionado a amônia com organismos aquáticos, e a ureia ela é excretada por organismos terrestres, né, que vivem no ambiente terrestre. Com relação ao sistema nervoso, eles são semelhantes o grupo dos poliquetos, né? Eles apresentam um gânglio cerebroide, que nós chamamos de cérebro, né? E ao longo de todo o corpo desse indivíduo, ele apresenta um cordão nervoso e pares de gânglios, né, ao longo de todos esses segmentos, ou da maior parte dos segmentos. Com relação à reprodução, esses organismos, em sua maioria, são hermafroditas, eles apresentam aí os dois sexos em um indivíduo,
né, órgãos masculinos e femininos em um mesmo indivíduo, só que tem uma diferenciação, ocorre uma fecundação cruzada, que eu vou mostrar para vocês como que funciona, né? Eles são capazes de se reproduzir assexuadamente por fragmentação ou regeneração, que é muito interessante, né? Partes do corpo desse animal, ela se desprende, se fragmenta, e aí é capaz de originar um indivíduo a partir desses fragmentos, como já vimos em outros organismos mencionados em aulas anteriores, né? E também podem ocorrer a reprodução assexuada de uma outra maneira, que formam-se brotos no indivíduo adulto, e quando esse broto chega num estágio de desenvolvimento mais avançado, ele se desprende do adulto por fissão, né? E aí dá origem a um outro indivíduo adulto. O desenvolvimento desses organismos são diretos, lembrando aí que no grupo Poliqueta a gente viu o desenvolvimento indireto com a presença do estágio larval chamado de larva trocófora. No caso do Oligoqueta, o desenvolvimento é direto, não há o estágio larval. Aqui tem uma figura representativa, ou quer dizer, uma foto, né, uma imagem desses organismos realizando a cópula. E como que funciona a cópula desses organismos? Então, a gente pode observar aqui, quando esses organismos se pareiam para realizar a cópula, o clitelo, ele secreta uma substância, um muco, que vai auxiliar com que esses indivíduos fiquem aderidos, né? E o espermatozoide produzido, lembrando aí que eles são indivíduos hermafroditas, apresentam os dois sexos, os dois gônadas, masculino e feminino, né? Então, o espermatozoide de um indivíduo, ele vai passar por esse duto seminal e vai chegar no receptáculo seminal do seu parceiro, né? Então, esse parceiro vai armazenar o espermatozoide advindo e acontece a mesma coisa, o processo inverso, né? O seu parceiro, ele vai liberar os espermatozoides que vão, através desse duto seminal, chegar até o receptáculo seminal do seu parceiro. Ou seja, ocorre aí uma permuta de espermas, uma troca de espermas entre esses indivíduos. E após essa troca de espermas, né, o clitelo, ocorre uma formação de um casulo em torno desse clitelo. Vai secretar um tubo mucoso que vai formar um casulo, né, e esse clitelo, esse casulo que se forma em cima do clitelo, ele vai começar a avançar para frente e ele vai coletar os óvulos advindos do oviduto. E conforme ele vai andando, ele também vai coletar os espermatozoides que se encontram no receptáculo seminal, que foi espermatozoide que foi resultante da permuta de espermatozoides com o seu parceiro, né? Então é um espermatozoide advindo do seu parceiro. E a fecundação, ela vai ocorrer dentro desse casulo, né? O zigoto se forma dentro desse casulo, né? Ocorre a liberação dos gametas dentro do casulo, fecundação, formação do zigoto, e depois esse casulo ele é liberado no meio externo e o organismo vai se desenvolver dentro desse casulo até a eclosão de um verme, que pode ser, dependendo da espécie, pode levar 1, 2 semanas até meses. É muito variável esse tempo de desenvolvimento do embrião dentro do casulo até a saída do verme. E agora vamos para a classe Hirudinea. A classe Hirudinea é composta pelas famosas sanguessugas, né, o principal organismo dessa classe. Aqui nós podemos observar, diferente dos outros grupos, em sua maioria não apresentam cerdas. E as principais características, eles são predominantemente de água doce. Existem algumas espécies marinhas, outras terrestres, mas a predominância é em água doce. E são em torno de 2.000 espécies, e o tamanho é muito variado.
A maior parte das espécies, o tamanho varia entre 2 e 6 centímetros, mas existem espécies que podem chegar a 30 centímetros, como na figura que nós podemos observar aqui, que é uma espécie amazônica, né, que ela chega aí a 30 centímetros, quase do tamanho do braço. Muitas espécies são carnívoras, né, e se alimentando aí principalmente de pequenos invertebrados, mas também existem espécies que se alimentam de sangue, e, em especial de sangue de vertebrados. Algumas são parasitas temporários ou outras são definitivos. A maioria é hermafrodita e, assim como no grupo anterior, no Oligochaeta, que eles apresentavam o clitelo, né, que é uma estrutura usada na reprodução, esses organismos do grupo Irodínea, eles também apresentam esse clitelo que vai auxiliar da mesma forma em Oligochaeta durante o processo, durante a reprodução. E esse clitelo, ele só é formado quando eles estão próximos de realizar o acasalamento, né? Então, como eu já havia mencionado, eles não possuem cerdas e nem parapódio, lembrando que parapódio só em Policheta, grupo Policheta, que apresenta a estrutura de parapódio. E eles apresentam ventosas, né? Ventosas tanto na região anterior quanto na região posterior. Essas ventosas, elas vão auxiliar na locomoção desse indivíduo e também no processo de alimentação. O tubo digestivo ele é especializado, né, nos indivíduos que se alimentam de sangue. Esse tubo digestivo ele pode ser especializado no sentido de armazenar esse sangue. E diferente dos outros organismos em que o número de segmentos era variável, nessa classe Irodínea o número de segmentos se mantém fixo. Existe, às vezes pode acontecer uma variação, mas normalmente são 34 segmentos, né, ao longo desse indivíduo. E a cavidade celomática ela é reduzida nesse grupo. Então aqui vocês podem observar, tanto na região anterior, nessa figura aqui, quanto a região posterior, apresenta uma estrutura chamada de ventosa, que vai auxiliar na locomoção desse organismo, e ele se locomove como se estivesse medindo o palmo, né? Que eles também apresentam glândulas salivares e que vão secretar uma substância que vai impedir com que o sangue do animal se coagule, isso no caso dos organismos que se alimentam de sangue. Então, a nutrição aqui, para vocês terem uma ideia geral de como é o corpo desse organismo, né? Eles podem ser tanto predadores ou parasitas, né? No caso dos parasitas que se alimentam de sangue, principalmente de vertebrados. Então, nós temos aqui uma estrutura chamada de probóscide, que ela também pode ser uma probóscide eversivel, né? Ela fica dentro de uma cavidade e quando esse animal ele vai se alimentar de alguma presa, ocorre a eversão dessa probóscide, né? Então ela pode ser uma estrutura aí totalmente relacionada à alimentação desses organismos. E a respiração, né? As trocas gasosas, no caso desses organismos, eles não apresentam parapódios. E as trocas gasosas, elas são realizadas pela superfície corporal, através da difusão, né? Então eles apresentam aí respiração cutânea. E a excreção, eles apresentam vários pares de nefrídeos ao longo de todos esses segmentos, né? O que nós chamamos aí de metamerismo, que é a repetição dos órgãos ao longo dos segmentos corporais desses indivíduos. Nós podemos observar aqui, dá para entender melhor, né? Cada estruturazinha, anelzinho desse é um segmento. Então existem pares de nefrídeos ao longo dentro desses segmentos ao longo de todo o indivíduo, na maior parte, né? Então são em torno de 10, 17 pares de nefrídeo. Lembrando aí que são hermafroditas, então nós podemos observar aqui a presença de tanto o aparelho reprodutivo feminino quanto o masculino num mesmo organismo. O sistema nervoso, eles apresentam dois cérebros, né? Um cérebro anterior, que é composto por 6 pares de gânglios, e um cérebro posterior, que é composto por 7 pares, né? 7 pares de gânglios. Então,
assim como nos outros organismos, eles apresentam cordão nervoso ao longo de todo o comprimento desse organismo, desse animal. E nesse cordão nervoso, na região anterior, 6 gânglios, na região posterior, 7 pares de gânglios. Sendo, né, em cada metâmero, né, o que nós chamamos aí do metamerismo. E com relação à circulação e excreção, na excreção, os nefrídeos, eles também apresentam pares de nefrídeos ao longo dos segmentos corporais e eles são pareados, né? E a circulação, ela é semelhante ao dos oligoquetos. Eles apresentam aí um vaso dorsal, né, e um vaso ventral e funciona de maneira semelhante. O vaso dorsal ele vai bombear o sangue em direção ao arco aórtico, né? Existem várias válvulas que auxiliam para que esse sangue seja bombeado, né? E o arco aórtico vai exercer o papel aí de manter a pressão desse sangue e passar ele para o vaso sanguíneo ventral, né? Nesse vaso sanguíneo ventral, que vai funcionar como se fosse uma aorta e vai distribuir o sangue ao longo dos órgãos desse animal. E eles apresentam o celoma reduzido, e esse celoma reduzido, ele pode auxiliar também nesses processos circulatórios, né? Em alguns grupos, os vasos eles podem estar ausentes, mas são poucos grupos que não apresentam vasos, a maioria deles apresenta. E aí, essa cavidade celomática, ela vai desempenhar um papel importante na circulação desses animais que não apresentam o sistema circulatório, que não apresentam esses vasos, né, no caso. Aqui, para vocês terem uma ideia, são os segmentos do corpo do animal. Em cada um desses segmentos, vocês veem aí os pares de nefrídeos, né? E para mostrar a excreção como é realizada, né, que é semelhante como vimos em oligoquetos. Eles também, as substâncias a serem excretadas estão presentes aqui na cavidade celomática e elas vão entrar nesse funilzinho ciliado, que nós chamamos de nefróstoma, e vai passar por esse duto e sair aqui por esse outro orifício, poro excretor, que nós chamamos de nefridióporos, né? Ele vai ser excretado para o meio externo através desse poro aqui no animal. Aí, lembrando aí que é um par de nefrídeos em cada um desses metâmeros, desses segmentos, ao longo do corpo, né? A maioria dos segmentos apresentam um par de nefrídeos. E a reprodução, esses organismos são hermafroditas, né? E a reprodução deles, eles apresentam os dois sexos no mesmo organismo, mas eles realizam a cópula e a fecundação cruzada, como nós vimos no grupo anterior. Eles também ocorre a formação aí do clitelo, né, semelhante ao que ocorre em oligoqueta, e da mesma forma a diferença na reprodução deles com oligoqueta é que ao invés dos gametas serem liberados dentro desse casulinho formado no clitelo, ocorre a liberação do zigoto já, o zigoto formado ou embrião, né? E porque lembra que nos oligoquetos havia formação desse casulinho e conforme ele avançava ao longo do corpo do animal, ele coletava o óvulo e coletava o espermatozoide que estava armazenado e aí dentro desse casulo havia a formação do zigoto. Aqui é diferente, a fecundação já ocorre dentro do organismo e quando ocorre a formação desse casulinho, é liberado dentro do casulo o zigoto ou o embriãozinho, que vai se desenvolver e dele vai sair um vermezinho, né? Ele não apresenta o estágio larval, o desenvolvimento é direto. E com relação à reprodução assexuada, não é conhecida para esse grupo Iridina, não há conhecimento sobre essa forma de reprodução assexuada.
Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Abordamos aí sobre as principais características da classe Irodínea e Oligoqueta. Vejo vocês na próxima aula. Bom estudo a todos!